Você já se perguntou por que certos pensamentos simplesmente não vão embora? Que algumas lembranças ruins insistem em aparecer? Porque mesmo depois de rezar, orar, ir à igreja e procurar respostas, sua mente permanece um campo de batalha silencioso onde nenhuma paz parece durar? E se eu te dissesse que existe um segredo escondido nas Escrituras, um princípio espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de silenciar tormentas interiores e abrir caminho para a verdadeira paz? Imagine por um instante se fosse possível viver com uma mente limpa, renovada, livre dos ecos do passado, dos medos do futuro e dos ruídos que te impedem de ouvir a voz de Deus. E se eu te dissesse que esse segredo pode ser revelado hoje, aqui, agora? Muitos vivem prisioneiros de pensamentos que não cessam, carregando pesos de memórias passadas que drenam suas forças. Talvez você saiba exatamente o que é deitar-se cansado e mesmo assim não conseguir descansar. Acordar e sentir que a mente já está em guerra antes mesmo de o dia começar. A boa notícia é que a palavra de Deus guarda uma chave, uma sabedoria esquecida, capaz de transformar completamente esse cenário. Hoje você descobrirá que existe um caminho de libertação, que não depende das circunstâncias externas, mas de uma renovação interior que só o Espírito Santo pode realizar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos em revelações bíblicas que irão iluminar sua mente e seu coração. Você vai compreender que não é por acaso que está assistindo a este vídeo. Há algo de Deus reservado para você aqui. Uma verdade antiga, mas ainda pouco praticada, que pode ser exatamente o que faltava para que sua vida dê um novo passo. Este estudo vai mostrar que não se trata de teoria ou filosofia, mas de uma prática viva, espiritual e transformadora. Prepare-se para ouvir histórias de homens e mulheres da Bíblia que precisaram limpar sua mente para viver o propósito de Deus. Prepare-se para descobrir como a confusão mental não vem de Deus, mas a paz sim. Prepare-se para encontrar versículos e reflexões que irão mexer com suas raízes mais profundas e abrir os olhos da sua alma para realidades espirituais que estavam adormecidas. Antes de começarmos, quero que você se comprometa com este momento. Escreva nos comentários a frase Paz em Cristo. Esse ato não é apenas simbólico, é um compromisso público com a fé que professamos. Quando você comenta, além de declarar algo poderoso sobre sua vida, o YouTube entende que este vídeo precisa alcançar mais pessoas. E você se torna parte da missão de espalhar a palavra de Deus. Clique também em Gostei agora mesmo, pois isso fará com que a mensagem chegue a alguém que, neste exato momento, pode estar clamando por ajuda. Você será instrumento de esperança para muitos. E lembre-se, este não é apenas mais um vídeo. É uma oportunidade para que o Espírito Santo fale diretamente ao seu coração. O ensinamento 10, que será revelado hoje, pode ser exatamente a chave que desbloqueará uma bênção que você tanto espera. Por isso, permaneça até o fim. Agora que você já se posicionou em fé, chegou o momento de abrirmos juntos as Escrituras e começarmos este estudo transformador. 1. A mente renovada em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo escreveu aos Romanos, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele estava revelando uma chave espiritual que permanece escondida para muitos cristãos até hoje. Ele não falou apenas de mudança de comportamento, nem de boas intenções. Ele foi direto à raiz, à mente. A transformação verdadeira não começa com o ambiente ao redor, nem com as circunstâncias externas. Ela começa quando o Espírito Santo atua dentro de nós, limpando, renovando, reordenando pensamentos que muitas vezes foram construídos ao longo de anos de dor, mentiras e experiências traumáticas. Perceba que Paulo não está apenas sugerindo uma reflexão. Ele está apresentando um mandamento espiritual. Não vos conformeis com este mundo.
Isso significa que existe uma forma de pensamento que domina a sociedade e que, se não estivermos vigilantes, acaba moldando a maneira como enxergamos a vida, as pessoas e até a nós mesmos. O conformismo com o mundo enche a mente de padrões destrutivos, o medo constante do futuro, a ansiedade pelo que não se controla, a obsessão por aprovação, a busca desenfreada por prazer imediato. Quantas vezes você já percebeu que seus pensamentos estavam mais alinhados às vozes da cultura do que à voz de Deus? Quantas vezes uma simples comparação nas redes sociais foi suficiente para roubar sua paz e fazer você sentir que não era suficiente? É exatamente nesses momentos que a palavra de Paulo ecoa como um alerta e como uma promessa. O alerta é claro. Se você se conformar com a mentalidade deste mundo, sua mente nunca terá descanso. Sempre estará presa a cobranças, comparações, exigências e falsas verdades. Mas a promessa é ainda mais poderosa. Existe uma renovação da mente que é possível. Existe uma limpeza espiritual que o Espírito Santo deseja realizar em você, e quando ela acontece, você passa a experimentar, não apenas ouvir falar, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Essa renovação não é uma troca superficial de ideias. É como se Deus passasse a reconstruir as fundações do seu pensamento. Imagine um campo cheio de ervas daninhas. Se alguém apenas cortar o que está visível, em pouco tempo a erva volta a crescer. Mas se as raízes forem arrancadas e o terreno for limpo, então é possível plantar sementes novas que darão frutos duradouros. Assim também é a obra do Espírito Santo na mente. Ele não apenas silencia os pensamentos ruins por alguns instantes, ele arranca as raízes de mentiras, medos e traumas, e planta verdades eternas, promessas vivas e uma nova forma de pensar que reflete a mente de Cristo. Muitos de nós tentamos viver a fé sem passar por esse processo. Oramos, lemos a Bíblia, buscamos a Deus, mas continuamos permitindo que vozes do mundo definam nossa identidade e nos prendam em laços mentais. O resultado é que ficamos divididos. Por um lado, queremos viver em paz, mas por outro, estamos sempre cercados por pensamentos que não nos deixam descansar. E Paulo sabia que isso aconteceria, por isso ele escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação que ele menciona é contínua. Não é um evento único, mas um processo diário. É como o banho. Você não toma apenas uma vez na vida, mas precisa se lavar continuamente. Da mesma forma, a mente precisa ser limpa constantemente pela palavra de Deus. Cada vez que você medita nas Escrituras, cada vez que se coloca diante de Deus em oração, cada vez que rejeita uma mentira e substitui por uma promessa bíblica, você está lavando sua mente, permitindo que ela seja moldada pelo céu e não pelo mundo. Mas há algo ainda mais profundo. Paulo conecta essa renovação ao discernimento da vontade de Deus. Isso significa que uma mente poluída é incapaz de perceber a direção divina. Quantas vezes você pediu respostas a Deus, mas não conseguiu ouvi-lo porque sua mente estava cheia de ruídos, preocupações, ansiedades? A voz de Deus não compete com o barulho. Ele fala na paz, na ordem, na clareza. Por isso, se você deseja experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a primeira etapa é limpar o terreno da mente. E como fazer isso na prática? O apóstolo dá a pista: não se conformar com o mundo. Isso envolve escolhas diárias. Escolher o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, quais palavras você repete em sua boca. Cada decisão alimenta a mente com algo. E aquilo que alimenta a mente, mais cedo ou mais tarde, se torna parte do coração. E do coração brotam as atitudes da vida. Se você alimenta sua mente com dúvidas, medos e mentiras, seu coração viverá inseguro e suas decisões serão instáveis. Mas se você alimenta sua mente com a palavra de Deus, seu coração será firmado em fé, esperança e confiança, e suas decisões refletirão sabedoria.
Talvez você já tenha tentado por si mesmo pensar positivo ou esquecer o que te atormenta, mas percebeu que isso não funciona por muito tempo. E não funciona porque a mente não se renova apenas com força de vontade. Ela se renova com a palavra de Deus. É ela que tem poder de cortar, de separar, de discernir o que é alma e o que é espírito. É ela que, como espada afiada, corta os laços invisíveis que te mantêm preso. É ela que planta novas sementes e dá frutos que permanecem. Hoje, Deus está te chamando para permitir que essa renovação aconteça. Ele quer arrancar de dentro de você pensamentos de fracasso, de condenação, de medo, e substituí-los por pensamentos de vitória, de perdão, de esperança. Mas para isso, você precisa tomar a decisão de não se conformar mais com os padrões do mundo. Essa decisão pode parecer pequena, mas é revolucionária. É como decidir não mais respirar um ar poluído e começar a encher os pulmões com ar puro. Aos poucos, seu corpo todo sente a diferença. Da mesma forma, quando a mente é purificada pela presença de Deus, sua vida inteira começa a experimentar um novo ambiente espiritual. E talvez você esteja se perguntando, mas será que eu consigo? Será que Deus realmente pode transformar a minha mente depois de tantos anos carregando esses pensamentos? A resposta está no próprio versículo. Não é você quem se transforma sozinho. É o Espírito Santo que realiza essa renovação. O seu papel é não se conformar, não aceitar mais viver preso ao sistema de pensamentos do mundo. O papel dele é fazer o impossível, reconfigurar sua mente de dentro para fora. Assim como uma casa antiga pode ser completamente restaurada quando um arquiteto decide projetar algo novo, também sua mente pode ser totalmente reconstruída pelo arquiteto da eternidade. O mesmo Deus que criou os céus e a terra pode hoje criar em você uma nova forma de pensar, sentir e agir. Mas tudo começa quando você decide entregar a Ele o controle. Então, antes de prosseguirmos para o próximo ensinamento, faça um ato de fé. Declare nos comentários esta frase como uma oração. Senhor, renova a minha mente. Escreva isso com sinceridade, como um compromisso diante de Deus. Este pode ser o primeiro passo para que o Espírito Santo comece a operar em áreas da sua vida que você nem imaginava que precisavam ser transformadas. 2. A paz de Deus que guarda a mente e o coração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Entre as promessas mais extraordinárias da palavra, há uma que se torna ainda mais poderosa quando compreendemos sua dimensão espiritual. Paulo escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a ordem. Primeiro, Paulo reconhece que a ansiedade é uma realidade humana. Ele não está falando a pessoas distantes da fé, mas a cristãos que serviam a Deus, que oravam, que buscavam viver no Evangelho. Ainda assim, a ansiedade os alcançava. Da mesma forma, você que está aqui pode amar a Deus e ao mesmo tempo lutar com uma mente ansiosa, inquieta, carregada de preocupações. A ansiedade é como uma névoa. Mesmo em dias de sol, ela pode encobrir o horizonte e nos fazer acreditar que não existe saída. Mas Paulo não para na constatação. Ele apresenta um caminho. Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Ele nos ensina que a mente ansiosa precisa ser treinada a transferir seus pesos. Cada vez que a ansiedade ocupa espaço, em vez de alimentar o ciclo de preocupação, precisamos direcionar essa energia à oração. É como se Paulo dissesse: não alimente a mente com repetições de medos. Alimente-a com repetições de orações. E o resultado dessa prática não é apenas um alívio momentâneo. Paulo diz que a paz de Deus guardará corações e mentes. Veja, ele não fala de uma paz humana,
que depende de circunstâncias favoráveis. Ele não fala de uma paz que vem quando todos os problemas se resolvem, mas de uma paz que excede todo o entendimento. Em outras palavras, é uma paz que não faz sentido para o mundo. É aquela calma que alguém sente no hospital mesmo diante de um diagnóstico difícil. É aquela serenidade que alguém experimenta no meio da escassez, confiando que o Senhor proverá. É aquela coragem que nasce em meio à guerra, quando tudo parece perdido, mas a alma permanece firme em Deus. Essa paz não é construída pela lógica. Ela é fruto da presença de Deus. E Paulo usa um termo precioso: guardará. É como se a paz fosse um soldado espiritual, postado à porta do coração e da mente, para impedir que pensamentos de medo, desespero e acusação entrem. Você já imaginou como seria viver protegido por essa paz? Não uma paz frágil, que se quebra diante da primeira má notícia, mas uma paz sólida, vigilante, que guarda você por dentro. Muitos tentam alcançar esse estado de tranquilidade com técnicas humanas. Tentam esvaziar a mente, praticar distrações, fugir do problema. Mas Paulo não fala de vazio, ele fala de preenchimento. A mente não é libertada apenas quando se expulsa o medo, mas quando se abre espaço para que a paz de Deus entre e reine. É essa paz que fecha as portas ao inimigo e impede que a confusão volte a tomar o controle. Talvez você esteja pensando, mas como posso experimentar essa paz? Eu oro, mas a ansiedade continua. A resposta está no detalhe do versículo, com ações de graças. Muitas vezes oramos pedindo, suplicando, mas esquecemos de agradecer. O coração grato tem uma chave que abre espaço para a paz. Quando agradecemos, mesmo antes de ver a resposta, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo que ainda não entenda. E essa atitude de fé quebra o ciclo da ansiedade, porque retira o foco do problema e o coloca no Senhor. Imagine a cena de um pai que segura a mão do filho pequeno em meio a uma multidão. A criança, se soltar a mão, ficará perdida e assustada. Mas enquanto segura firme, pode caminhar confiante, mesmo sem ver o caminho. Assim é a oração com ações de graças. Não elimina a multidão de desafios, mas faz com que você ande de mãos dadas com o Pai. E quando o coração está conectado dessa forma, a paz se torna inevitável. É importante notar que Paulo fala de corações e mentes. Isso porque a ansiedade não atinge apenas pensamentos, mas também emoções. Quantas vezes você já sentiu o corpo reagindo à ansiedade? O coração acelerado, o estômago apertado, as mãos suadas. A paz de Deus não age apenas na mente, mas no coração, no íntimo. Ela reorganiza tanto o que você pensa quanto o que você sente. É uma paz integral, completa, que alcança todas as áreas. Talvez você esteja carregando preocupações que parecem incontornáveis. Contas a pagar, filhos para cuidar, decisões difíceis a tomar. Deus não está indiferente a isso. Ele não ignora o peso da sua luta. Mas Ele promete algo que está acima da lógica: guardar sua mente e seu coração. Isso significa que mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, você pode viver já agora com paz. Uma paz que te faz dormir quando outros estariam acordados, que te faz sorrir quando outros estariam em desespero, que te faz confiar quando outros teriam desistido. E há algo ainda mais profundo nesse texto. Paulo diz que essa paz é em Cristo Jesus, ou seja, ela não é apenas uma emoção passageira. Ela é uma realidade espiritual enraizada na pessoa de Cristo. Quem recebe essa paz não recebe apenas um alívio, mas um encontro. É como se o próprio Cristo estivesse presente, colocando a mão sobre sua mente e dizendo: aqui eu governo. Aqui a confusão não entra mais. É por isso que muitos podem testemunhar: eu não entendi como, mas de repente senti uma paz que não era minha. Isso não é psicológico. Isso é espiritual. É a manifestação da promessa de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E hoje, essa mesma promessa está diante de você. Antes de passarmos para o próximo ensinamento, faça agora um exercício espiritual.
Feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: Senhor, guarda minha mente e meu coração com a tua paz. Depois, escreva nos comentários esta frase como um ato de fé: eu recebo a paz de Deus. Declare isso não apenas como palavras, mas como entrega. Porque a paz não é fruto de controle humano, mas de rendição ao Senhor. 3. Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 39. A metáfora da mente em guerra. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Essa passagem é uma das mais conhecidas do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, uma das mais negligenciadas quando pensamos em nossa vida interior. Jesus estava no barco com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, quando, de repente, uma grande tempestade se levantou. Os ventos sopravam com violência, as ondas cobriam a embarcação, e aqueles homens, muitos deles pescadores experientes, sentiram que iam morrer. Enquanto isso, Jesus dormia na parte de trás do barco, em plena paz. Essa cena é mais do que uma narrativa histórica. Ela é um retrato da mente humana. Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu como aquele barco no meio da tempestade? Por fora, tudo pode até parecer normal. Você trabalha, conversa, cumpre suas obrigações. Mas por dentro, ondas de pensamentos colidem umas contra as outras. Vozes de medo gritam. Ventos de insegurança ameaçam virar tudo de cabeça para baixo. E no meio dessa guerra interior, parece que Deus está dormindo. Mas o detalhe mais importante do texto é justamente este: Jesus estava no barco. A presença dele não impediu a tempestade, mas garantiu que o fim não seria o naufrágio. Da mesma forma, a presença de Cristo na sua vida não elimina os ventos de fora, mas traz a certeza de que no momento certo, ele se levantará e dará ordem à tempestade que te atormenta por dentro. O que aconteceu naquele dia revela uma verdade espiritual profunda. A autoridade de Cristo não se limita ao mundo natural. Quando ele disse, cala-te, aquieta-te, não foi apenas o mar físico que obedeceu. Essa palavra ecoa como decreto espiritual sobre todas as tempestades interiores que você enfrenta. Ansiedade, medo, confusão, pensamentos de fracasso ou desespero. Todos eles precisam se calar diante da voz do Filho de Deus. Perceba que Jesus não pediu aos discípulos que controlassem o mar. Ele não disse: lutem contra as ondas, façam força contra o vento. Ele simplesmente se levantou e falou. Isso nos ensina que a vitória sobre a mente não vem do esforço humano isolado, mas da intervenção da palavra de Cristo. Quando ele fala, os ventos se submetem, as águas se acalmam e o coração encontra paz. E aqui está um detalhe que toca diretamente sua vida. A tempestade não começou dentro dos discípulos, mas terminou dentro deles. Repare no versículo seguinte. Então temeram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, versículo 41. O pavor da morte foi substituído pelo temor reverente. A confusão deu lugar à admiração. O caos deu lugar à revelação de quem era Jesus. Ou seja, a mente deles foi transformada pela presença e pela voz do Senhor. Agora, aplique isso à sua realidade. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade que não consegue controlar. Dívidas que parecem não ter solução, diagnósticos médicos que te assustam, situações familiares que te esgotam. Tudo isso pode estar gerando dentro de você uma mente agitada, barulhenta, cansada. Mas hoje, através desta palavra, Jesus está se levantando dentro do seu barco. Ele está dizendo aos seus pensamentos: cala-te, aquieta-te. Ele está lembrando que enquanto ele estiver presente, nenhuma onda é forte o bastante para te afundar. E há um detalhe poderoso: Jesus só se levantou porque os discípulos o despertaram. Isso nos ensina que, na prática, precisamos aprender a chamar por ele em oração. Às vezes, estamos tão ocupados tentando lutar contra as ondas da mente com nossas próprias forças que esquecemos de clamar.
A chave está em parar e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Levanta-te dentro de mim. Fala à minha mente. Acalma o que está fora de controle. É nessa entrega que o milagre acontece. Mas repare em algo. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele também corrigiu os discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, versículo 40. A mensagem é clara. A paz da mente não depende da ausência de tempestades, mas da confiança em quem está no barco. Muitos de nós queremos que Deus remova todos os ventos antes de nos dar paz. Mas o Senhor nos mostra que a paz verdadeira nasce em meio à tempestade, porque não está baseada nas circunstâncias, mas na presença. Imagine que a partir de hoje você comece a viver assim, não mais refém dos ventos de fora, mas firmado na certeza de que dentro de você habita aquele que tem autoridade para ordenar. Cala-te, aquieta-te. Isso não significa que você nunca mais terá problemas. Significa que, mesmo em meio a eles, sua mente permanecerá ancorada. Enquanto o mundo ao seu redor desaba, você se tornará testemunha de uma paz que excede todo entendimento. Talvez você precise hoje despertar Jesus dentro do seu barco. Talvez você precise dizer: Senhor, eu te convido a governar meus pensamentos, minhas emoções, minha mente. Eu não quero mais viver refém do medo. Eu quero ouvir tua voz dizendo à minha tempestade: cala-te, aquieta-te. Se esse é o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Jesus, acalma minha tempestade. Essa declaração será o marco de uma nova etapa na sua caminhada espiritual. Porque quando ele se levanta, tudo muda. O mar obedece, o vento se curva e a mente encontra a bonança que só existe em Cristo. 4. A armadura de Deus e o capacete da salvação. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios 6, ele não está apenas falando de símbolos espirituais, mas de realidades práticas para a vida cristã. Cada parte da armadura tem um propósito específico e nada está ali por acaso. O capacete, por exemplo, é colocado sobre a cabeça, a parte do corpo que representa a mente, os pensamentos, a forma de enxergar e interpretar a vida. E o apóstolo deixa claro: para proteger a mente, é necessário o capacete da salvação. Pense nisso. O inimigo sabe que, se dominar sua mente, dominará também suas emoções, suas decisões e, consequentemente, sua vida inteira. É por isso que os ataques mais intensos começam nos pensamentos. Ele planta dúvidas sobre o amor de Deus, acusações que corroem a consciência, medos que paralisam, mentiras que distorcem a identidade. Quando essas ideias não são confrontadas, tornam-se fortalezas mentais. E uma fortaleza é mais difícil de destruir quanto mais tempo ela permanece de pé. O capacete da salvação funciona como uma barreira contra esses ataques. Ele protege sua mente lembrando constantemente quem você é em Cristo. Você não é mais escravo, você é livre. Não é mais condenado, é perdoado. Não é órfão, é filho de Deus. Não é fraco, é fortalecido pelo Espírito. O capacete não é apenas uma defesa contra os dardos do inimigo, mas também uma lembrança contínua da sua verdadeira identidade. Observe como isso é poderoso. Muitos cristãos vivem como se não estivessem salvos, como se a cruz não tivesse sido suficiente. Carregam culpas antigas, sentem-se indignos, acreditam que nunca serão bons o bastante. E o inimigo se aproveita disso para escravizá-los mentalmente. Mas quando você veste o capacete da salvação, está afirmando para si mesmo e para o reino das trevas: eu pertenço a Cristo, fui lavado pelo sangue, minha mente está guardada pelo sacrifício da cruz. Essa verdade é como aço espiritual que cobre sua cabeça e não permite que a mentira penetre. E Paulo vai além. Ele não apenas fala do capacete, mas também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque não basta apenas se defender, é necessário contra-atacar.
Pense em Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Cada ataque foi uma sugestão à mente. Transformar pedras em pães, lançar-se do pináculo, adorar em troca de glória. Eram ataques mentais, e Jesus respondeu com a espada da palavra: está escrito. Esse é o modelo para nós. Não basta apenas tentar bloquear pensamentos ruins. É preciso substituí-los por verdades eternas. Aqui está um segredo espiritual. Toda vez que você declara a palavra de Deus em voz alta, é como se sua mente ouvisse o céu falando diretamente. E o inimigo não suporta a voz da verdade. Talvez você esteja acostumado a guardar versículos apenas como lembrança, mas hoje Deus te chama a usá-los como armas. Quando a ansiedade vier, declare: lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Quando o medo surgir, proclame: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando a culpa tentar te aprisionar, diga: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que Paulo não fala de qualquer capacete, mas do capacete da salvação. Isso significa que a sua mente não é guardada apenas por ideias positivas, mas por uma realidade eterna. Você foi salvo. Essa certeza é o que sustenta a fé nos dias maus. Porque quando tudo ao redor desmorona, quando o inimigo tenta encher sua mente de dúvidas, você pode erguer a cabeça e lembrar: eu tenho a salvação em Cristo. E nada nem ninguém pode me arrancar das mãos dele. E talvez aqui esteja a sua luta. Você tem buscado a Deus, mas ainda sente que sua mente é um campo de batalha constante. Talvez até já tenha experimentado momentos de paz, mas logo em seguida se vê de novo em meio a pensamentos de confusão. Esse é o momento de aprender a usar o capacete diariamente. Não basta colocá-lo uma vez. É preciso vesti-lo todos os dias em oração. Assim como um soldado não sai para a guerra sem sua proteção, você não pode enfrentar o mundo sem lembrar da sua identidade em Cristo. A mente limpa que Deus está formando em você precisa de manutenção. A salvação é o alicerce dessa manutenção. O capacete te lembra todos os dias que você foi resgatado, redimido, separado. Você não pertence mais às trevas, então não pode mais aceitar os pensamentos que vêm delas. Antes de seguirmos para o próximo ensinamento, faça uma oração de entrega. Senhor, eu visto hoje o capacete da salvação. Guarda a minha mente, protege meus pensamentos e ajuda-me a declarar tua palavra diante dos ataques do inimigo. Agora escreva nos comentários: minha mente está guardada em Cristo. Essa será a sua declaração pública de que, a partir de hoje, você não enfrentará mais o inimigo desprotegido. 5. O Salmo 23. E o Deus que refrigera a alma. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23. Versículo 3. Davi, o salmista, não escreve essas palavras como teoria, mas como testemunho de alguém que viveu tanto a escuridão dos vales, quanto a suavidade dos pastos verdejantes. O que ele nos ensina é algo essencial. Antes de termos uma mente em paz, precisamos ter uma alma restaurada. Muitas vezes, as pessoas tentam resolver seus problemas mentais apenas no nível dos pensamentos. Fazem esforço para pensar positivo, repetem frases motivacionais, tentam distrair a mente, mas em pouco tempo, os mesmos sentimentos de angústia e confusão retornam. Sabe por quê? Porque a raiz do problema não está apenas nos pensamentos, mas nas feridas da alma. É impossível ter uma mente limpa se a alma está doente. Davi reconhece isso quando clama: refrigera a minha alma. Ele entende que somente o Senhor é capaz de tocar no lugar mais profundo do ser humano, onde ficam escondidas as dores, as memórias, os traumas, as rejeições e as culpas. A palavra refrigerar aqui significa trazer alívio, restaurar, curar, dar descanso. Não é apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação que começa por dentro e se reflete em toda a vida. Pense comigo. Quantos pensamentos que te atormentam hoje não estão ligados a uma lembrança dolorosa do passado?
Quantos medos não estão relacionados a experiências de rejeição ou fracasso? Quantas vezes a sua mente volta repetidamente para cenas que marcaram sua alma? É como se cada ferida não curada se transformasse em uma voz dentro da mente, sempre lembrando que você não é capaz, que não é amado, que não vai conseguir. E isso não é obra de Deus, é a estratégia do inimigo para manter você preso. Mas Davi nos mostra o caminho. O pastor de nossas almas é também o médico que cura as feridas invisíveis. Ele não apenas organiza os pensamentos, ele trata o coração. Ele não apenas manda o medo embora, ele preenche o vazio com amor. Quando a alma é tocada pelo Espírito Santo, a mente encontra descanso. Foi assim com a mulher samaritana em João, capítulo 4. Ela carregava feridas emocionais profundas, vivia de relacionamentos quebrados e tinha uma visão distorcida de si mesma. Mas bastou um encontro com Jesus para que sua alma fosse curada e, com isso, sua mente fosse transformada. Ela saiu dali não como alguém rejeitada, mas como uma testemunha cheia de propósito. Esse é o poder da presença de Deus. Ele vai direto à raiz. Onde havia dor, ele coloca esperança. Onde havia vergonha, ele coloca dignidade. Onde havia culpa, ele coloca perdão. Onde havia medo, ele coloca fé. E o reflexo imediato é uma mente que respira alívio, que encontra ordem em meio ao caos, que aprende a descansar. E veja que Davi continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso significa que, quando a alma é restaurada, a mente passa a caminhar em outra direção. Você deixa de andar em círculos de pensamentos destrutivos e começa a seguir caminhos de justiça, clareza e propósito. Deus não apenas limpa a mente, ele também direciona os passos. E o mais lindo, ele faz isso por amor do seu nome. Não é porque você merece, não é porque você conquistou, mas porque o caráter de Deus é cuidar, restaurar e conduzir os que o buscam. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: mas a minha alma está cansada demais, pesada demais, ferida demais. Deixe-me te dizer, não existe ferida tão profunda que a presença de Deus não possa alcançar. Não existe memória tão dolorosa que Ele não possa curar. Não existe trauma tão antigo que Ele não possa transformar em testemunho. O mesmo Deus que restaurou Davi, que curou a samaritana, que libertou o endemoninhado gadareno, é o mesmo que hoje estende a mão para refrigerar sua alma. Neste momento, faça um ato de fé. Escreva nos comentários a frase: Senhor, refrigera a minha alma. Isso não é apenas uma interação, é uma oração escrita, uma entrega diante de Deus. Quando você declara isso publicamente, está dizendo ao Senhor que reconhece a necessidade de cura e abre espaço para que Ele toque as áreas mais profundas da sua vida. E lembre-se, quando a alma é restaurada, a mente encontra paz. A confusão dá lugar à ordem, a ansiedade cede espaço à confiança. E você começa a experimentar o que Isaías, capítulo 26, versículo 3, declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. 6. Levando cativo todo pensamento. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Ora, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derribando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos revela uma verdade que, se for entendida e aplicada, pode mudar completamente a forma como você lida com sua mente. Ele nos mostra que os pensamentos não são apenas ideias soltas que passam pela cabeça. Eles podem se tornar fortalezas espirituais, fortalezas que aprisionam, limitam, paralisam e fazem a pessoa viver anos sem experimentar a verdadeira liberdade que Deus preparou. Mas o que são essas fortalezas? São padrões de pensamento construídos a partir de mentiras que acreditamos ao longo da vida. São aquelas frases internas que ecoam sem cessar. Você não vai conseguir.
Deus não te ama de verdade. Esse pecado nunca será perdoado. Você não vale nada. Quando essas mentiras não são confrontadas pela verdade da palavra, elas ganham força e se tornam prisões invisíveis. A pessoa pode andar, trabalhar, sorrir, mas dentro está aprisionada por um sistema de pensamentos que a mantém longe do propósito de Deus. Paulo nos mostra que essa guerra não pode ser vencida com armas humanas. Não é com técnicas de autoajuda, com mantras, com distrações. As armas da nossa milícia são espirituais e são poderosas em Deus. Quais são essas armas? A oração, a palavra de Deus, o jejum, a fé, a adoração, são instrumentos que o Senhor nos deu para quebrar aquilo que a mente humana não consegue destruir sozinha. Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo significa que, cada vez que uma ideia contrária à palavra surge, você não a alimenta, não a deixa se desenvolver, mas imediatamente a confronta com a verdade bíblica. Por exemplo, quando o inimigo sussurra, você é fraco demais, você responde com Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando surge a voz da culpa dizendo, Deus nunca vai te perdoar, você declara 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que se vence a guerra da mente. Perceba que Paulo não fala apenas em repreender pensamentos, mas em submetê-los à obediência de Cristo. Isso significa colocar cada pensamento no tribunal de Deus e perguntar, esse pensamento glorifica a Cristo ou me afasta dele? Se não glorifica, ele não tem lugar em sua mente. Isso exige disciplina espiritual, exige vigilância, exige que a mente esteja constantemente exposta à palavra de Deus. Lembre-se, uma mente vazia não fica neutra. Se você apenas tenta expulsar pensamentos ruins, mas não os substitui por pensamentos de fé, eles retornam ainda mais fortes. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, ao falar do espírito imundo que sai, e ao encontrar a casa vazia, volta trazendo outros piores. Por isso, não basta tirar o que é ruim, é preciso preencher a mente com o que é bom. É isso que Paulo ensina em Filipenses 4, versículo 8. Ocupar o pensamento com o que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama. Talvez você esteja vivendo hoje prisioneiro de pensamentos recorrentes que te acusam, que te fazem sentir indigno, que roubam sua paz. Mas a boa notícia é que em Cristo existe poder para quebrar essas fortalezas. Ele não apenas limpa a mente, ele substitui mentiras por verdades eternas. Onde o inimigo diz acabou, Deus diz eu faço tudo novo. Onde o inimigo diz você não tem saída, Deus diz eu sou o caminho. Neste momento, eu quero que você faça um ato profético e escreva nos comentários. Eu levo minha mente cativa a Cristo. Ao declarar isso, você não apenas confessa sua fé, mas se posiciona espiritualmente diante de Deus contra todas as fortalezas que tentam te aprisionar. E lembre-se, a guerra da mente não é vencida em um dia, mas a cada dia, a cada decisão, a cada pensamento que você escolhe entregar ao Senhor. Quanto mais você se expõe à palavra e se enche da presença de Deus, mais livre você se torna. 7. Josué, capítulo 1, versículo 8. A mente fortalecida pela meditação na palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pouco antes de Josué assumir a liderança de Israel, após a morte de Moisés, ele recebeu um dos mandamentos mais importantes para qualquer pessoa que deseja vencer batalhas espirituais e viver debaixo da vontade de Deus. Deus não deu a Josué uma espada nem um plano militar detalhado,
Ele não entregou uma estratégia humana, mas uma arma espiritual. A meditação constante na sua palavra. Isso nos revela algo essencial. O maior campo de batalha de Josué não estava em Jericó, nem diante dos exércitos inimigos. O verdadeiro campo de batalha estava em sua mente. Era ali que ele precisava vencer primeiro. No confronto contra o medo, contra a insegurança, contra a pressão da responsabilidade. Somente uma mente cheia da palavra seria capaz de conduzir o povo à vitória. E essa é a mesma realidade para nós. Muitas pessoas tentam vencer guerras externas, problemas familiares, crises financeiras, enfermidades, sem antes vencer as batalhas internas. Mas a Bíblia nos ensina que o sucesso externo é fruto de uma mente que medita e confia na palavra de Deus. Se sua mente estiver confusa, seus passos se tornam incertos. Mas quando sua mente está enraizada na verdade divina, até mesmo diante do impossível, você permanece firme. Note que Deus não diz a Josué para apenas ler a lei, mas para meditar nela dia e noite. Meditar não é apenas ler rapidamente ou ouvir de forma superficial. Meditar é repetir, mastigar, refletir, absorver, até que a verdade se torne parte do seu interior. É quando a palavra deixa de ser informação e passa a ser transformação. É quando ela não está apenas nos lábios, mas moldando os pensamentos, renovando a mente, direcionando as decisões, e o resultado é claro. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade aqui não significa apenas bens materiais, mas vida plena, equilibrada, abençoada, em paz com Deus. O sucesso não é fruto de esforço humano, mas da mente que se submete à voz do Senhor todos os dias. Talvez você esteja se perguntando: como meditar na palavra de forma prática? É simples, mas exige disciplina espiritual. Separe um tempo diário para ler a Bíblia, escolha um versículo e repita-o em oração. Durante o dia, lembre-se dele em silêncio, declare-o em voz alta, reflita sobre como aplicá-lo em suas atitudes. Faça da palavra o alimento da sua mente. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, a mente não resiste sem o pão da vida. Um exemplo poderoso está no próprio Jesus, quando foi tentado no deserto em Mateus, capítulo 4. Satanás tentou distorcer a verdade e lançar dúvidas, mas Jesus respondeu a cada ataque com a palavra de Deus. Ele não argumentou com lógica humana, não se apoiou em emoções. Ele venceu porque sua mente estava firmada na verdade eterna. Isso é meditar. Ter a palavra tão viva dentro de si que no momento da pressão, ela vem como resposta e espada. Hoje, você pode estar vivendo cercado de pensamentos negativos, de acusações, de lembranças dolorosas. Mas se você decidir encher sua mente com a palavra, o Espírito Santo começará a transformar sua forma de pensar. Aos poucos, a ansiedade perde força, a dúvida perde espaço e a fé ganha raiz. Faça um compromisso agora mesmo. Escreva nos comentários: minha mente meditará na palavra do Senhor. Ao declarar isso, você não apenas afirma um desejo, mas ativa um propósito. É como Josué, que só conquistou a terra prometida porque decidiu primeiro conquistar sua mente pela palavra. Lembre-se, não é a quantidade de versículos decorados que transforma sua mente, mas a intensidade com que você permite que cada palavra penetre em sua alma. Uma única promessa vivida com fé pode silenciar dezenas de mentiras que tentam te aprisionar. 8. Gideão, de uma mente insegura a um instrumento de vitória. Quando lemos Juízes, capítulo 6, encontramos Gideão, um homem comum vivendo dias de opressão, medo e vergonha. Israel estava sendo continuamente saqueado pelos midianitas, e o povo se escondia em cavernas. Gideão, quando é apresentado no texto, está malhando trigo dentro de um lagar, um local inadequado, escondido, que revela não apenas sua condição física de medo, mas também sua condição mental de derrota.
Ele acreditava ser o menor da sua casa, de uma família insignificante, incapaz de realizar algo grandioso. Sua mente estava aprisionada por um espírito de inferioridade. Ele se via pequeno demais para ser usado por Deus. Mas é justamente nesse cenário que o anjo do Senhor aparece e o chama de uma forma surpreendente. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6, versículo 12. O contraste é evidente. Gideão se via fraco, mas Deus o via como guerreiro. Gideão acreditava ser incapaz, mas Deus via nele um libertador. Isso nos mostra um princípio espiritual profundo. A forma como pensamos sobre nós mesmos pode nos aprisionar mais do que as circunstâncias externas. Muitas vezes, não é o inimigo do lado de fora que nos paralisa, mas a voz do lado de dentro que repete: você não consegue. Essa voz, se não for confrontada, se torna um muro que impede a pessoa de viver o propósito de Deus. Deus precisou reconfigurar a mente de Gideão. E isso não aconteceu de uma vez, mas em etapas. Primeiro, o Senhor declara a nova identidade, homem valente. Depois, o desafia a derrubar o altar de Baal na casa de seu pai, como um sinal de que ele precisava começar vencendo dentro de si e em sua própria família. Só então, Gideão estaria preparado para liderar o povo em batalha. Esse processo é revelador. Antes de vencer os inimigos externos, é preciso vencer os inimigos internos. Antes de conquistar territórios, é preciso conquistar a mente. Gideão só foi capaz de conduzir 300 homens contra milhares de midianitas quando deixou de acreditar nas mentiras que o diminuíam e passou a confiar naquilo que Deus dizia a seu respeito. Talvez você hoje se veja como Gideão. Talvez se sinta o menor da casa, insignificante, sem condições de ser usado por Deus. Talvez sua mente esteja cheia de pensamentos de incapacidade, vergonha e medo. Mas ouça, o Senhor não te chama pelo que você pensa que é, mas pelo que Ele sabe que pode fazer através de você. Se Gideão, com todas as suas inseguranças, pôde se tornar instrumento de vitória, você também pode ser levantado para grandes coisas. O segredo está em permitir que a palavra de Deus substitua as mentiras que você acreditou por anos. É quando você escolhe crer no que Ele diz e não no que o mundo ou sua mente limitada dizem, que a transformação acontece. A vitória começa quando você aceita que a sua identidade não está em suas fraquezas, mas na força do Espírito que habita em você. Por isso, declare nos comentários: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Essa frase é um ato de fé, é um rompimento com as vozes internas de derrota. É a mesma chave que libertou Gideão de uma mentalidade de fracasso e o transformou em líder de vitória. Gideão nos lembra que Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas de corações dispostos. Ele não escolhe os mais fortes, segundo o padrão humano, mas aqueles que aceitam ser moldados por Ele. Quando a mente é transformada, a vida muda de direção. E você, assim como Gideão, pode experimentar essa virada hoje. 9. Elias na caverna, o Deus que fala na suavidade. Em 1 Reis, capítulo 19, encontramos o profeta Elias em um dos momentos mais sombrios de sua vida. Até então, ele havia sido usado por Deus de maneira grandiosa. Foi o profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, que orou e viu fogo descer do céu, que presenciou a chuva voltar após anos de seca. Mas logo depois de tudo isso, Elias se viu dominado pelo medo, pela exaustão e pela solidão. Fugindo da ameaça de Jezabel, ele entrou em deserto, pediu para si a morte e acabou se escondendo em uma caverna. O que vemos aqui é o retrato de uma mente sobrecarregada. Elias não estava apenas fisicamente cansado, ele estava mental e emocionalmente esgotado. Sua percepção estava distorcida. Ele acreditava estar sozinho, pensava que nada mais fazia sentido, sentia que sua missão havia fracassado. Essa é a armadilha da mente. Quando está ferida, ela exagera o tamanho dos problemas e minimiza as evidências do cuidado de Deus.
Mas é justamente nessa caverna em que Deus decide falar com Elias. E a forma como ele se revela é extraordinária. Primeiro vem um vento forte, depois um terremoto, depois fogo. Mas em nenhum desses elementos Deus se manifestou. E finalmente veio um sussurro suave. Foi nessa suavidade que Elias reconheceu a presença do Senhor. Essa cena nos ensina algo profundo. A mente cansada procura respostas grandiosas, sinais extraordinários, soluções imediatas. Mas Deus, muitas vezes, trabalha no silêncio, na suavidade, na calma. Ele reorganiza a mente não com barulho, mas com paz. Enquanto o inimigo quer manter sua mente em tumulto, Deus fala com voz mansa, trazendo clareza e esperança. Repare no que aconteceu. Deus não repreendeu Elias pela sua fraqueza. Pelo contrário, ele o alimentou, o deixou descansar e depois o lembrou de que ele não estava sozinho. Havia ainda 7.000 em Israel que não tinham se dobrado a Baal. Ou seja, Deus restaurou não apenas a fé de Elias, mas também sua perspectiva. Ele mostrou que a visão distorcida da mente cansada não era a verdade. Quantas vezes nós também não entramos em cavernas internas, lugares de isolamento, onde acreditamos que ninguém nos entende, que tudo acabou, que estamos sozinhos na luta. Mas é ali, nesse silêncio interior, que Deus deseja se manifestar. Não em terremotos ou trovões, mas em um sopro suave que toca a alma e coloca a mente em ordem novamente. Talvez você esteja hoje como Elias, escondido em uma caverna emocional, cansado de lutar, pedindo apenas alívio. Saiba que Deus já preparou o alimento para sua alma, descanso para sua mente e uma nova missão para sua vida. Ele não terminou com você. O sussurro suave do Espírito ainda está dizendo: eu estou contigo, ainda tenho planos para você. Faça agora um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, fala comigo na suavidade. Essa declaração é um convite para que você abra espaço dentro da sua mente para ouvir a voz calma e restauradora do Senhor. Assim como Elias saiu daquela caverna com nova visão e nova força, você também pode sair do seu lugar de confusão mental para caminhar em direção ao propósito de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de barulho e confusão, mas de paz, direção e amor. 10. O endemoninhado gadareno. A mente restaurada pela presença de Jesus. Em Marcos, capítulo 5, encontramos a história de um homem que vivia na região dos Gadarenos. Ele estava completamente dominado por espíritos malignos e sua vida era marcada pela desordem e pelo tormento. O texto nos mostra que ele vivia entre os sepulcros, isolado da sociedade, afastado da família, incapaz de manter uma vida normal. Gritava dia e noite, feria-se com pedras. Ninguém conseguia contê-lo nem com correntes. Era a imagem mais clara de uma mente em total descontrole. Esse homem representa o extremo do que pode acontecer quando a mente é dominada pelas trevas. Ele não tinha paz, não tinha sossego, não tinha clareza. Sua mente estava aprisionada por vozes que o destruíam por dentro e por fora. Quantos hoje também não vivem assim, atormentados por pensamentos constantes, carregando vozes internas que repetem culpas, medos, desejos de autodestruição. Talvez não estejam nos sepulcros, mas por dentro se sentem tão mortos quanto aquele homem se sentia. Mas tudo mudou quando Jesus entrou naquela região. O texto diz que assim que o gadareno viu Jesus, correu e se prostrou diante dele. Perceba que mesmo completamente perturbado, havia dentro dele um clamor por libertação. E diante da autoridade de Cristo, nenhum espírito maligno pôde resistir. Jesus ordenou e imediatamente os demônios foram expulsos. A cena que se segue é uma das mais lindas do Evangelho. Aquele homem que antes estava despido, ferido e fora de si, agora foi encontrado vestido, assentado e em perfeito juízo. Marcos 5, versículo 15. O encontro com Jesus não apenas libertou seu espírito, mas também restaurou sua mente. O que antes era confusão tornou-se clareza. O que antes era grito tornou-se silêncio de paz. O que antes era tormenta
tornou-se descanso. Esse milagre revela que não existe mente tão perturbada que não possa ser transformada pela presença de Cristo. A libertação não foi apenas espiritual, mas também mental e emocional. Jesus devolveu a esse homem a dignidade, o equilíbrio e a capacidade de viver em sociedade novamente. E há um detalhe poderoso. Quando o homem liberto pediu para seguir Jesus, ele lhe disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos 5, versículo 19. Isso mostra que a mente restaurada não é apenas um presente individual, mas também um testemunho vivo que transforma famílias e comunidades. Aquele que antes espalhava medo por onde passava, agora se tornou um pregador das maravilhas de Deus. Talvez você se identifique com esse homem gadareno. Talvez sua mente esteja sendo atacada por pensamentos que parecem incontroláveis, por tormentos que você não consegue explicar, por medos que ninguém entende. Mas saiba, o mesmo Jesus que atravessou o mar para libertar aquele homem, hoje está disposto a atravessar qualquer distância para alcançar você. Ele não tem medo da sua dor, nem da sua confusão. Ele é especialista em restaurar mentes quebradas. Se você crê que o Senhor pode restaurar sua mente hoje, declare nos comentários: Jesus me dá um espírito de paz e equilíbrio. Essa é a sua declaração de fé, assim como aquele homem que se prostrou aos pés de Jesus. Lembre-se, o gadareno foi visto por todos como caso perdido, mas aos olhos de Cristo, ele era alguém pronto para ser transformado. Da mesma forma, não importa o que as pessoas digam sobre você, nem o que sua mente tem repetido. O que importa é que Jesus tem autoridade sobre todo o tormento e pode colocar sua vida em ordem novamente. Conclusão: o chamado final para a transformação. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o que foi falado aqui não é apenas mais um conteúdo de internet. O que você ouviu é um chamado espiritual. Um lembrete de que Deus continua interessado na sua mente, no seu coração e no seu futuro. Talvez ao longo deste vídeo você tenha se reconhecido em muitas situações. Na confusão mental que rouba sua paz, nas lembranças do passado que ainda pesam sobre você, nas vozes internas que tentam convencer você de que não é digno ou capaz. Ou até mesmo naquele sentimento de estar aprisionado em uma guerra que ninguém mais enxerga. Mas saiba, você não está sozinho. O mesmo Deus que libertou Saul, fortaleceu Gideão, renovou a alma de Davi, deu direção a Josué, tocou a vida da samaritana e restaurou a mente do gadareno. É o mesmo que hoje fala com você. O Espírito Santo está lembrando que não existe mente tão perturbada que não possa ser limpa, nem alma tão ferida que não possa ser curada. Ele está dizendo: eu sou a tua paz, eu sou a tua clareza, eu sou o descanso que você procura, e a decisão está em suas mãos. Você pode continuar tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar pensamentos, apagando memórias e lutando contra sentimentos que parecem maiores que você. Ou pode escolher hoje se render àquele que tem o poder de reorganizar sua vida de dentro para fora. Deus não chama pessoas perfeitas. Ele chama corações disponíveis. E se você chegou até aqui, isso já é prova de que o Senhor tinha algo específico para entregar hoje em sua vida. Antes de encerrar, quero que você faça 3 coisas que podem mudar sua caminhada a partir deste momento. Declare sua fé nos comentários. Escreva: Senhor, eu recebo a tua paz. Quando você escreve, você materializa sua fé, transforma em ato espiritual aquilo que já está acontecendo dentro de você. Compartilhe este vídeo. Assim como a palavra alcançou sua mente hoje, existem milhares de pessoas à sua volta vivendo guerras internas que ninguém vê. Ao compartilhar, você se torna um canal da mensagem de Deus, um instrumento para levar luz a quem está em trevas. Inscreva-se no canal e ative o sininho.
Aqui você não encontra apenas vídeos, mas palavras que carregam vida, direção e transformação. E quando você se inscreve, você não está apenas acompanhando, você está se juntando a uma comunidade de fé, fortalecendo seu espírito e ajudando para que o Evangelho alcance mais corações. Palavra final para você. Deus não quer que você apenas sobreviva aos pensamentos ruins. Ele quer te ensinar a viver com a mente de Cristo. Ele quer que você experimente a paz, que excede todo entendimento, que viva cada dia com esperança e que descubra que até nas tempestades mais fortes há descanso quando Jesus está no barco. Talvez o mundo olhe para você e diga, não tem jeito, já é tarde demais. Mas a voz de Deus hoje te lembra, ainda não é o fim. Eu posso recomeçar tudo em você, então respire fundo agora. Entregue sua mente ao Senhor e creia. Um novo tempo começa dentro de você hoje. Vamos orar juntos, Pai. Eu coloco diante de Ti a mente de cada pessoa que acompanhou esta mensagem até o fim. Que o Senhor limpe, cure, restaure e renove cada pensamento. Que toda confusão seja substituída por clareza. Que toda inquietação seja vencida pela paz e que todo vazio seja preenchido pela Tua presença. Assim como Jesus acalmou a tempestade no mar, acalma agora cada tempestade interior. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários, eu recebo esta oração. E lembre-se, este vídeo pode acabar aqui. Mas a transformação que Deus começou hoje continuará na sua vida até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com você.